Bom, boa tarde, eu sou a Camila. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre compressores, sopradores, ventiladores, tubulações e válvulas para a disciplina de operações unitárias 1. Aqui tem o meu sumário, onde eu coloquei a introdução. Cada um dos equipamentos aqui que eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, que são os compressores, os sopradores, os ventiladores, tubulações e válvulas. Depois eu vou então para as conclusões e referências. E iniciando então aqui o meu trabalho, como introdução a gente pode começar falando sobre as indústrias, né? Nas indústrias, cada um dos equipamentos e maquinários que eu mencionei anteriormente, eles estão presentes e desenvolvem, né, papéis, funções muito importantes. E ao falar então sobre as indústrias de alimentos, cada uma das etapas sequenciais que ocorrem ali nas linhas de produção, elas são denominadas de operação unitária. E o conjunto dessas etapas é chamado de processo unitário. E a operação unitária ela pode ser dividida de acordo com o tipo de operação que está sendo trabalhada. Podendo estar trabalhando ali com uma operação mecânica, uma operação que envolve transferência de massa, transferência de calor. E quando a gente fala ali sobre os compressores, sopradores e ventiladores, eles são maquinários que operam fluidos compressíveis. E é muito importante dizer que existe diferença na capacidade de compressão de cada um deles, onde um tem uma capacidade maior de compressão, o outro tem uma capacidade menor. E eles são responsáveis, né, esses equipamentos, então, por transformar energia mecânica em movimento de fluidos gasosos. Entrando, então, aqui na parte de compressores, basicamente, os compressores, eles fazem com que a pressão do gás atinja uma pressão acima da pressão atmosférica. Então, eles dão, né, energia para os gases, eles transmitem energia mecânica sob a forma de pressão, e são responsáveis, né, então, por deslocar o gás através de tubulações e processos. E os compressores eles podem ser divididos em dinâmicos e de deslocamento positivo, onde os dinâmicos podem ser divididos em centrífugos e axiais, e os de deslocamento positivos em alternativos e rotativos. E mais para frente eu vou falar um pouquinho aqui sobre essa parte de pistão, de palhetas. E mais uma coisa que é importante, quando a gente fala, né, sobre os compressores, a gente pensa, qual compressor é melhor? Como eu vou saber selecionar qual compressor vai ser melhor para ser utilizado em determinada condição? Então, tem que saber, né, sobre as características dos gases, o custo de operação, as condições operacionais de pressão e vazão, e assim vai ter, né, uma melhor seleção, saber qual compressor é melhor a ser utilizado no momento. E quando a gente fala, então, sobre os compressores dinâmicos, o gás aqui ele vai entrar numa câmara, onde um rotor em alta rotação vai comunicar a aceleração tangencial para as partículas. Então, ele vai dar ali energia para as partículas. E grande parte da energia cinética ela é transformada em energia de pressão. E os compressores dinâmicos, eles podem ser divididos em centrífugos e axiais, né? Como eu disse anteriormente. No caso, então, centrífugos, eles dão, né, aceleração para o gás, como eu já falei. E falando um pouquinho assim, de uma forma um pouco mais explicativa, é ali no difusor, né, que vai ocorrer ali a transformação da energia cinética em energia de pressão. Eles são mais indicados para baixas pressões e a alimentação e a compressão do gás têm uma característica perpendicular ao eixo. E comparando então o centrífugo com o axial, o axial já tem um alto custo, é mais indicado ali para altas pressões, tem uma alta eficiência e capacidade de vazão e tem como característica ali que ele movimenta o fluxo de ar na direção axial. Então, esses foram os compressores dinâmicos, né? Agora, falando um pouquinho sobre os compressores de deslocamento positivo, aqui o gás ele vai entrar em uma câmara de compressão que é isolada do exterior e então ocorre ali a redução do volume útil dessa câmara sob a ação de uma peça móvel, alternativa ou rotativa. E quando a pressão ela atinge ali um valor que foi determinado, né, que é estipulado, o gás é levado para fora. Então, os compressores de deslocamento positivo, eles são divididos em alternativos e rotativos. Como eu disse ali que existe a ajuda de rotação, no caso dos alternativos, tem a ajuda de rotação de pistão, de êmbolo, de diafragma, e o rotativo já possui a ajuda ali de rotação de palhetas, de lóbulos e de parafusos. Onde cada um desses tipos aqui vai ter, né, suas características e o seu funcionamento.
Já entrando aqui, então, sobre os sopradores, eles basicamente transformam a energia mecânica em movimento e pressão no fluido de deslocamento positivo, né? Onde um elemento rotativo desloca um volume fixo durante cada rotação, né? E como característica que eles também operam em pressões menores que os compressores, porque eles trabalham a pressões máximas de 10 kPa. Entrando então na parte dos ventiladores, os ventiladores são máquinas geratrizes que produzem, né, o deslocamento de gases. Eles transformam energia mecânica em energia potencial, de pressão e cinética, e eles possuem aqui algumas classificações. Os ventiladores eles podem ser classificados de acordo com a pressão, indo desde uma baixa pressão até uma média, alta ou altíssimas pressões, e também podem ser classificados aqui de acordo com a direção de escoamento do fluido, onde no caso aqui o foco vai ser a característica da trajetória da partícula gasosa. Quando a gente está falando aqui sobre um fluxo misto, a trajetória da partícula gasosa tem característica helicoidal cônica. Já quando a gente fala sobre axial, a trajetória da partícula gasosa vai ter uma característica helicoidal cilíndrica. E quando a gente fala aqui de centrífugo, a trajetória da partícula gasosa vai ter uma característica normal ao eixo. E os ventiladores, eles também podem ser classificados de acordo com a forma das pás, podendo ir desde pás retas ou planas, até pás curvadas para frente, pás curvadas para trás, como eu coloquei aqui no caso, né, dessas três figuras. E também lembrando que existem outros tipos, né, de pás, de forma das pás. E entrando aqui então nas tubulações, basicamente as tubulações são conjuntos de tubos e de seus acessórios, onde os tubos eles são considerados dutos fechados que são responsáveis ali por transportar os fluidos. E existem tipos de união que são feitos nessas tubulações. Nessa primeira figura aqui a gente tem uma união tipo flange, que é uma união não sanitária, e ela tem duas flanges de face plana e anel. Já nessa outra figura aqui a gente tem uma união tipo solda, que já é um sistema sanitário, é resistente à corrosão e minimiza a perda de carga. Na próxima figura a gente tem uma união tipo rosca, que é uma união sanitária, e ela é bem simples para desmontar, caso seja necessário ali fazer a limpeza, fazer a inspeção. E também tem a triclamp, que é um sistema sanitário, tem um meio liso e não contaminante. Então aqui existem tipos de uniões que são feitas nas tubulações e cada uma tem a sua característica própria. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as válvulas. As válvulas elas possuem várias funções. Elas reduzem a pressão, elas podem servir de dispositivo de segurança, e elas são então responsáveis por controlar e interromper o escoamento quando necessário. Só que as válvulas elas têm um alto valor, podem estar sujeitas a vazamentos e, consequentemente, podem gerar perda de carga. Então, tem ali seus prós e contras. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os tipos de válvulas. Existem as válvulas de regulagem, que elas basicamente têm o objetivo de controlar o escoamento, e elas podem trabalhar em qualquer posição de fechamento parcial. E a gente tem aqui exemplos como a válvula globo, a globo em Y, a globo agulha e a borboleta. Depois a gente pode ir aqui para as válvulas de bloqueio, que elas têm ali como objetivo estabelecer ou interromper o fluxo e funcionam quando estão completamente abertas ou completamente fechadas. Como exemplo, a gente tem a válvula gaveta, macho de 3 vias. Tem as válvulas que permitem o escoamento em um único sentido, como as válvulas de retenção de portinhola, de esfera e de levantamento, e as válvulas controladoras de pressão, que são as válvulas de segurança e alívio e redutoras de pressão. Lembrando que existem outros exemplos também de cada uma. Esses aqui são os que eu selecionei. E como conclusão, a gente pode chegar à conclusão de que todos esses equipamentos e maquinários, eles são muito importantes para as indústrias, e para que se tenha uma melhor aplicação e seleção de cada um, tem que estudar um pouco sobre cada um,
Também é importante ver o custo, né, que cada um vai ter, a característica do gás, né, que vai ser utilizado, para que se tenha, então, ali uma melhor seleção de cada equipamento e para que, né, tudo esteja dentro dos padrões, das normas necessárias. Aqui, então, tem as minhas referências. Muito obrigada.